Números, capítulo 20. Primeiro versículo. Vamos ler os primeiros versículos. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor desapareceu. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós vamos ler esse capítulo hoje, Senhor, com a sua bênção, pedindo sua bênção, com a sua permissão, suplicando, Senhor, que fales ao nosso coração, Senhor, que entendamos a intenção do Espírito Santo em escrever para nós essa palavra, e que o Senhor aplique a nossa alma hoje, nos nossos dias, Senhor, que aconteceu há tanto tempo aqui, em nome de Jesus Cristo, para o nosso bem, para a sua glória, Senhor, para o seu nome, que o seu nome seja louvado, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos estudado nos últimos capítulos, irmãos, temos visto como o povo de Israel, eles foram pecando contra Deus, murmurando contra o Senhor, tendo a presença de Deus, a promessa de Deus, como eles chegaram bem pertinho da terra prometida, e eles, felizmente ali, tendo os espias infamado a terra, voltado para eles e falado que eram gigantes, as muralhas eram altas, eles não creram, acreditaram na palavra dos espias, e eles perderam a entrada. Deus os puniu, dizendo: olha, vocês não vão entrar, essa geração vai morrer no deserto, e os filhos de vocês vão entrar. E tudo isso tem acontecido, irmãos, e depois teve também a revolta de Coré, e que Coré, o seu grupo, se revoltou contra o sacerdócio de Arão. A terra abriu, matou muita gente, pessoas foram, aqueles que estavam lá tentando oferecer um incenso para Deus, sem a ordem de Deus, Deus mandou testar, não é? E Arão e eles morreram. E aí, meus irmãos, Deus deu recomendações, Deus disse para eles: olha, apesar de tudo isso, está ali o sacerdócio, vocês não vão morrer, porque o sacerdócio está exatamente para proteger vocês. O que ficou claro nos últimos capítulos para nós foi o seguinte: o povo é pecador, Deus é santo, e por causa disso o povo morre. É aquilo que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Por outro lado, Deus tem se mostrado gracioso e dito assim: olha, o sacerdócio que vocês desprezaram é a salvação de vocês, então vocês devem valorizar o sacerdócio. Inclusive Deus deixou recomendações para sustentar o sacerdócio, lembra? E sustentar os levitas que tomavam conta ali do tabernáculo junto com os sacerdotes. Então, com isso, Deus estava dizendo: olha, não fiquem preocupados, porque o povo fez aquela pergunta: vamos todos morrer? Deus também deu o teste, lembra, sobre a vara dos líderes das outras tribos e a vara de Arão, qual floresceria? Seria esse o escolhido, né, para ser exatamente ali, para Deus operar através dele, tudo, e a vara de Arão floresceu. Então o povo pergunta: vamos todos morrer? Aí Deus diz: não, vocês não vão morrer, porque o sacerdócio está exatamente para proteger vocês. Então, porém, vocês não devem se chegar ao tabernáculo, e os sacerdotes, eles vão proteger vocês exatamente desse perigo.
E ali, irmãos, eu tenho mostrado para vocês que tudo isso, o que a Bíblia mostra? Que nós somos pecadores, que nós merecemos a morte, mas que Jesus, o nosso sumo sacerdote, veio para nos salvar da ira de Deus e nos trazer a salvação, em nome do próprio Deus. Deus é gracioso e Deus tem feito isso. Mas nós vamos ver agora, neste capítulo impressionante, irmãos, que sim, ainda tem um detalhe aqui que eu não posso deixar de falar, do capítulo anterior, sobre as águas purificadoras também, porque a morte contaminava e Deus mandou preparar uma água purificadora, e todo aquele que tivesse contato com o morto, e não ia ter como não ter contato com o morto, né, que as pessoas morrem. Então, uma casa onde acontecia ali de alguém morrer, ou se tocasse no morto, de alguma maneira, então tinha água purificadora, e assim por diante. Tudo isso Deus está mostrando, olha, o pecado é sério, o pecado gera morte, a morte também contamina, mas Deus cerimonialmente está limpando o povo, apontando para a purificação que havia em Jesus. Aqui no capítulo 20, irmãos, o que vai acontecer? No capítulo 20, o povo já está de novo, passou-se já os 40 anos, desde lá, daquele momento que o povo se revoltou, que eles ficaram peregrinando no deserto. Agora já é uma nova geração, e essa nova geração vai cometer o pecado da antiga geração. Eles vão reclamar da falta de água, vão murmurar contra Moisés. E quando eles murmuram contra Moisés, estão murmurando contra Deus, o Senhor. E é interessante aqui também outra coisa, irmãos, porque quando eles murmuram, é a ocasião da morte de Miriam, uma mulher tão importante, né? Tem 3 irmãos aqui, o Moisés, Arão e Miriam. Então esses 3 irmãos são tão importantes em toda essa história aqui do Êxodo, e eles vão morrendo. Todos eles 2 deles vão morrer nesse capítulo, que a Miriam morre no início e o Arão morre no final. E aqui, de certa forma, Deus está cumprindo a sua palavra, dizendo assim: esta geração, não vai entrar ninguém dessa geração que pecou contra mim no deserto, nem Miriam, nem Arão, e olha só, nem Moisés. Moisés, ele vai ver a terra de longe, mas nem ele vai entrar. E o que vai acontecer aqui, irmãos, é algo impressionante. Miriam morre no início, como eu disse para vocês, e quando tem exatamente esse episódio da reclamação do povo, Arão, especialmente Moisés, mas também Arão, que participa com Moisés daquela ação, pecam contra Deus quando eles vão tratar daquele pecado do povo, porque eles não vão agir de acordo com a vontade de Deus, mas eles vão agir de acordo com a raiva deles, com a ira deles. E Deus vai dizer assim: vocês foram rebeldes, e eles pecam, e eles não vão entrar também na terra prometida. Observe bem, né? Esse capítulo ele é muito interessante, porque quando eu estava aqui meditando nele, eu achei interessante, porque ele vai falar da reclamação do povo, ele vai falar da ira de Moisés contra o povo, agindo afoitamente contra o povo, e não conforme Deus mandou para ele. Ele vai mostrar, irmãos, depois, uma diplomacia de Moisés junto com o povo de Israel, Moisés, enviando assim representante deles para os descendentes de Esaú. Lembra de Esaú, o irmão de Jacó? Mandando o representante lá para os descendentes de Esaú, pedindo para passarem pelo meio do território deles, usando de diplomacia, e os descendentes de Esaú não deixam eles passarem, e eles desviam, porque Deus não quer que eles façam guerra com os descendentes de Esaú, né? E então veja que são relações ali humanas, né, que estão acontecendo. E finalmente, irmãos, nós temos a morte de Arão, e me chamou a atenção exatamente isso, porque são reações das pessoas, reações às vezes na vontade de Deus e às vezes contrária à vontade de Deus. E quando é contrária à vontade de Deus, é portanto pecaminosa, e tem algumas características aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, diante do seu próximo. Mas Deus, irmãos, é impressionante que nesse capítulo, quando muitas vezes nós vimos Deus se irar e Deus dizer assim: eu vou destruir todo o povo, né? E Deus dizer assim: olha, e Moisés interceder pelo povo.
E o que eu mostrei para vocês? Que na verdade tudo isso mostra assim, a ira justa de Deus. Quando Deus se ira, é justo, Ele é justo sempre, inclusive na sua ira, no seu juízo. Mas Deus mesmo providenciou Moisés para eles, para interceder. Moisés é um tipo de Cristo. Deus se mostra de forma justa, irado, mas Deus também, né? Ele é um Deus gracioso que provê para o povo o tabernáculo, o sacerdócio, para livrar da própria ira dele. É muito interessante isso. E aqui, meus irmãos, Deus, o povo murmura, mas Deus não destrói o povo, Deus dá água para o povo e diz para Moisés não se irritar com eles, e Moisés se irrita com eles, por isso que ele peca. Então Deus aqui é uma coisa que eu queria chamar a atenção também de vocês, ele se mostra gracioso, misericordioso. Eu falei essas coisas, irmãos, para nós já termos uma ideia, algumas ideias já do que esse capítulo trata. Então, como nós temos feito, eu vou ler com vocês, destacar algumas coisas importantes, né, para nossa edificação espiritual, e aí nós vamos explicando então melhor. Acompanhe comigo agora. Eu vou ler de novo os primeiros versículos e a gente vai explicando aqui. Eu quero ler o primeiro versículo. O primeiro versículo ele é muito importante, irmãos, porque ele fala da morte de Miriam. Então diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Então, provavelmente aqui no 40º ano já, né, que o povo ficou 40 anos peregrinando, e morre Miriam. E a Bíblia aqui, apesar das poucas palavras, mas destaca a morte de Miriam, uma mulher importantíssima, meus irmãos. Miriam aparece como aquela que salvou Moisés lá quando ele era um bebezinho, que levou, né, que colocou ele no rio, que chamou a mãe dele para cuidar dele depois que a princesa achou Moisés, né, a filha do faraó achou Moisés e cuidou dele, adotou a ele, tudo. Você lembra da história, né? Então Miriam foi essa mocinha que estava ali, então era mais velha que ele, e que cuidou dele, que protegeu ele. E depois Miriam foi aquela que, quando eles entram no Egito, eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, ela canta, louva a Deus, junto com as mulheres, e então ela é uma mulher, uma líder do povo também, junto com Arão e com Moisés, uma líder feminina, né? Uma mulher importante. A Bíblia, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que a Bíblia, ela valoriza as mulheres. A Bíblia está cheia de mulheres importantes. Miriam também foi aquela que pecou, reclamou junto com Arão. Não sei se vocês lembram, um dia desse nós estudamos aqui, que ela reclama e ela fica leprosa como castigo de Deus, mas Deus cura Miriam. Deus cura Miriam e ela fica ali separada, e o povo não continua a peregrinação até ela poder entrar, depois de todo aquele ritual de purificação, né, que o leproso passava. E ela então mostrando como ela era importante para o povo, porque o povo não sai de lá sem a Miriam. Então, irmãos, esta mulher agora, ela morre, uma mulher então importante para a história do povo de Israel, para aqueles momentos ali, foi importante para Moisés, foi importante para o povo, e ela morre. Eu quero destacar isso, irmãos, as mulheres são importantes na Bíblia. Lembra que o Senhor disse que quando Adão estava só, não é bom que esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele, uma ajudadora capaz para ele. Então as mulheres são fundamentais na história, inclusive na história da redenção, elas têm uma importância, não somente os homens. É verdade que existe a liderança masculina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas isso não significa, meus irmãos, que as mulheres não foram importantes, inclusive na história da redenção. E vamos lembrar que Deus disse para a mulher, porém inimizade para a serpente, né, entre ti e a mulher, e que o descendente que salvaria os homens veio da mulher, né? Que o Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem, inclusive Maria, irmãos, é o mesmo nome, Miriam e Maria, tá? E alguns têm destacado isso. Maria, mãe de Cristo, também é uma mulher tão importante nas Escrituras. Isso fica especialmente para as irmãs, né, para meditarem nisso, como a palavra de Deus ela
valoriza as mulheres piedosas, santas mulheres aqui das Escrituras. E mostra também maus exemplos de mulheres que não creram em Deus, que desafiaram o Senhor. Mas está aqui Miriam, uma mulher piedosa, importante na história bíblica, que ela morre, meus irmãos, e é sepultada. A morte, como eu disse para vocês, é consequência do pecado, mas ela morre como uma mulher honrada, temente a Deus em Cristo, né? Esperando, todos eles esperavam a vinda do Messias, o nosso Salvador e nosso Senhor. Mas vamos ler a partir do versículo 2. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor, e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui nós devemos destacar, meus irmãos, que essa contenda da congregação, quando eles falam contra Moisés e Arão, eles estão falando contra Deus, que usava Moisés e Arão. E quando eles reclamam, então murmuram da falta de água, é rebeldia, é falta de fé em Deus, é falta de confiança em Deus. Isso leva o povo a falar tanta bobagem, tanta tolice. Eles dizem: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos. A gente não sabe direito do que eles estão falando. Talvez lá do tempo de Coré, quando morreu aquelas pessoas, né? Enfim, ou do que aconteceu depois que muita gente morreu por causa daquilo também, eles acreditarem, melhor dizendo, lá nos espias, todos morreram, aquela geração foi morrendo. Então talvez se referisse a isso. Mas vocês já prestaram atenção, que loucura é isso, você dizer assim: eu estou com sede, eu quero água, quem dera eu já tivesse morrido. Quer dizer, que você prefere morrer do que esperar em Deus, né? Que Deus satisfaça a sua sede. Mas é isso que a pessoa faz quando está com raiva, quando está aborrecido, começa a falar bobagem, começa a falar tolices, porque são palavras de incredulidade, irmãos. A murmuração leva a isso. Depois ele diz assim: por que nos trouxeste essa congregação? Interessante, ele diz assim: congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui nós e nossos animais. Então é um absurdo também, porque Deus não trouxe eles ali para morrer, mas para exatamente entrar na terra prometida. Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? O Egito que era mau, não a terra prometida que Deus estava levando a eles. Então tudo palavra absurda. Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides. Eles reclamam do deserto, mas eles iriam para um lugar bom, já estavam quase entrando lá. Então são palavras totalmente enlouquecidas, irmãos, pela incredulidade, pela raiva, pelo pecado. Observe muito aqui a raiva do povo e depois a raiva de Moisés. E eu de vez em quando eu tenho dito isso, irmãos. A nossa raiva não é uma boa conselheira, não é uma boa conselheira, certo? Quando a gente está com raiva, a gente fala muita bobagem. No versículo 6, o que eles fazem? Moisés e Arão fazem o que eles sempre faziam. Eles se foram de diante do povo e vão à tenda da congregação, lançam seus rostos sobre o Senhor, né, se humilhando diante de Deus. Eles vão interceder pelo povo e também naturalmente pedir socorro de Deus, né, pedir a misericórdia de Deus naquela situação. E o que acontece? A glória do Senhor lhes aparece, Deus se manifesta a sua glória e o povo é contido naquela sua loucura. Então Deus contém o povo manifestando a sua glória, mas os servos do Senhor vão, intercedem pelo povo. E Deus não somente faz isso, mas Deus, e aqui entra a graça dele, Deus vai dar água para o povo. Vamos ler a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha,
e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação, os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Observe, irmãos, então, que, primeiro, Deus é gracioso, é longânimo, é paciente com o povo, e diz para Moisés assim, contém ali o temperamento deles, a raiva deles naquele momento, as palavras dele, e diz para Moisés: faz o seguinte, pega a tua vara, ajunta todo mundo, toda a congregação, pega a vara, que é um símbolo, né, de que Deus tem usado esse instrumento ali para operar os seus milagres, e tirarás a água da rocha. Como? Farás assim, ajunta a congregação e fala a rocha, preste bem atenção nisso, fala a rocha, e vai sair a água da rocha, e tu vais então tirar a sede do povo. O que Moisés fez? Moisés tomou a vara, como tinha ordenado, reuniram a congregação, Moisés e Arão. E veja que aqui participa disso Arão, quer dizer, como que Arão está concordando com isso aqui. E Moisés diz ao povo, disse-lhes, Moisés não fala para a rocha, Moisés fala para o povo. E o que ele fala para o povo? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então, ele não fala para a rocha, ele fala para o povo. E quando ele fala para o povo, ele ofende o povo, ele insulta o povo, ele diz rebeldes. E aí ele já não tinha falado para a rocha, no versículo 11 diz que ele pega a vara e fere a rocha 2 vezes, e a água sai, e a congregação bebe. Deus é misericordioso, a água sai, porque Deus quer matar a sede do povo. Mas vejam que depois Deus diz: vocês não me santificaram diante dos filhos de Israel, ou seja, vocês não creram em mim, não crestes em mim, nem me santificaram diante dos filhos de Israel. Moisés não creu em Deus, porque, irmãos, quando a pessoa crê em Deus, a pessoa obedece a Deus. Deus está dizendo: vocês não me obedeceram, eu disse para vocês falarem, agora vocês não falaram. Eu disse para vocês, não disse para vocês falarem nada para o povo, nem bater na rocha, mas eles não obedeceram. E aí Deus disse: porque vocês não obedeceram, vocês não me santificaram diante do povo, ou seja, vocês não me glorificaram diante do povo, vocês fizeram por vocês, pela vontade de vocês, pela raiva de vocês, e portanto vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão introduzir esta congregação na terra que lhes tenho dado. E estas são chamadas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles, ou seja, Deus se santificou neles. Deus sempre é glorificado, mesmo quando o homem peca, porque Deus acabou punindo Moisés e Arão, e Deus depois introduziu o povo, Deus deu água para eles, então tudo isso Deus está sendo glorificado. Mas Moisés deveria ter glorificado a Deus, crendo em Deus, obedecido a Deus. Mas o que Moisés fez, irmãos? Você não precisa abrir não, eu vou ler aqui rapidinho, em Êxodo capítulo 17, não precisa abrir não, tá? Eu vou ler aqui. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Isso foi lá no início ainda, né? Aconteceu um episódio semelhante lá no início. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeste comigo? Por que tendes
tentais ao Senhor, e tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a vara na tua mão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou-se aquele lugar Massá e Meribá, mesmo nome, Meribá. Aqui no texto que nós estamos lendo hoje, no versículo 13, diz: estas são as águas de Meribá. Meribá quer dizer contenda. Então os dois lugares lá e aqui agora são chamados de Meribá por causa da contenda. Mas veja, irmãos, aqui Deus disse: bate na rocha, e Moisés obedeceu. Aqui Deus disse: fala a rocha, e Moisés falou para o povo, e bateu na rocha que Deus disse para ele não bater. Lá no Salmo 106, não preciso abrir não, eu vou ler aqui porque o Salmo 106 explica o pecado de Moisés. Diz assim no Salmo 106, no versículo 32, eu vou ler para vocês, olha, Salmo 106, 32. Indignaram-no também junto das águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque, olha só o que diz: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então, o que diz aqui o texto, irmãos? Que Moisés ficou irritado e falou imprudentemente. E por que Moisés ficou irritado? E por que ele falou imprudentemente? Porque ele não confiou em Deus. Deus disse assim para ele, Deus estava dizendo para ele: não briga com o povo, não fala nada para eles, vai lá, fala com a rocha, fala a rocha e vai sair água. E Moisés não ouviu Deus. Moisés quis resolver por si, não creu em Deus. Deus estava exercendo a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, e Moisés não foi instrumento da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, mas ele ficou com raiva. E ele então falou com raiva, não falou para a rocha, chamou o povo de rebelde, porque ele não creu em Deus. Vocês estão entendendo, né? Então é isso, irmãos. Por isso Deus disse: tu não me santificaste, tu não vais entrar na terra. Que nós apliquemos a nós, né? A questão da fé. O que é a fé? A fé é obedecer, ouvir a palavra, usar de misericórdia, de graça, de paciência com o nosso próximo. E quando isso não acontece, nós estamos parecidos com Moisés. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos para o versículo 14. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós, a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém Edom lhes disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao seu encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Aqui é mais uma palavra interessante, porque eles são descendentes de Esaú, e são irmãos de Israel, portanto, são parentes, né? E Israel usa de diplomacia. Eles dizem: não passaremos. Aí os diplomatas ali, né? Eles insistem com diplomacia de novo, e eles vão, não deixam, e aí eles se desviam, irmãos. Por quê? É interessante isso, porque a guerra era instrumento de Deus
para a punição, mas Deus não queria punir essas pessoas. Misericórdia de Deus. Israel estava seguindo ali a misericórdia de Deus, né? É muito interessante isso, que mostra nesse texto, está aparecendo sempre isso. Às vezes eles não seguem a graça e a misericórdia de Deus, e às vezes, no caso Moisés não seguiu lá, aqui Moisés junto com o povo seguiram a misericórdia, a bondade do Senhor, a graça do Senhor com esse povo. E finalmente, meus irmãos, o último trecho que nós vamos meditar hoje é o solene versículo 22 a 29, que fala da morte de Arão, né? Vamos ler. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Or, e despe Arão as suas vestes, despe Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Meus irmãos, nós temos aqui a morte de Arão. E a morte de Arão, ela aconteceu. Ele não entrou na terra prometida, porque Deus diz: fostes, veja o que diz o versículo 24, porquanto rebelde fostes a minha ordem. Moisés disse: rebeldes, podemos tirar água da rocha? E Deus está dizendo: vocês foram rebeldes. Interessante, né? Porque eles acusaram o povo de serem rebeldes, enquanto eles estavam sendo rebeldes. E porque eles foram rebeldes, eles não entraram na terra prometida. Porém, ainda que Arão não entre na terra prometida, foi punido por Deus. Deus estava sendo glorificado, mas a morte dele é uma morte honrada, meus irmãos. Não é uma morte de um ímpio, é uma morte no Senhor. O texto diz: Moisés despe Arão das suas vestes. Arão ali morreu no cume do monte. A linguagem, irmãos, o povo chora por ele, a linguagem é da morte de um justo. Então, a morte dele não deixou de ser uma punição do Senhor, ele não entrar na terra, mas aqui nós vemos a morte de um justo, a morte na graça de Deus, apesar do pecado dele. Ele estava debaixo da misericórdia, da graça de Deus. E outro detalhe que eu quero falar para vocês, irmãos, é que Hebreus vai dizer, veja, quando ele foi morrer, Deus diz para Moisés: tira a roupa sacerdotal dele e veste em Eleazar, o filho dele. Eleazar vai vestir, porque os sacerdotes do Antigo Testamento morriam e tinha que vir o substituto, e morria também, aí vinha o substituto. E Hebreus vai dizer, por isso que aquele sacerdócio, ele não salva. Por quê? Porque os sacerdotes são pecadores e mortais, mas nós temos um sacerdote. Hebreus vai dizer que não morre. Hebreus vai falar então que esse sacerdócio aqui é apenas um tipo do sacerdócio real, que é o sacerdócio de quem? De Jesus. Jesus não morre, Jesus não passa o seu sacerdócio para outro. Tudo isso, irmãos, o texto está apontando para nós hoje à noite. Outra coisa que eu quero destacar é que quando o povo, quando vem Moisés vem sem Arão, vem só com o filho dele já vestido de sacerdote, né? Para assumir o cargo do pai, o povo chora Arão 30 dias, chora pela morte de Arão. No início eles murmuram contra Arão, mas depois na morte eles choram por Arão. Não é interessante isso? Eu acho aqui que fica uma lição assim, né?
que, primeiro, irmãos, que a gente deve ter paciência com os vivos, com os nossos amigos, irmãos, parentes, porque todos nós somos defeituosos, né? E às vezes o problema está em nós, não neles. E às vezes a gente só lembra de certas coisas quando as pessoas morrem, não é verdade? Então tem esse ponto aqui, eu acho que é bom a gente destacar, que o povo chorou, porque o povo amava Arão, mas quando Arão estava vivo, muitas vezes eles afrontaram esse sacerdote do Senhor. Fica para nós então esse pensamento aqui, para nós amarmos as pessoas. É bom honrar os mortos, nós temos que honrar a memória deles e agradecer a Deus pelos que passaram na nossa vida, que não estão mais aqui. Nós um dia também vamos passar, mas nós temos que servir os vivos, né? Amar as pessoas quando elas estão perto da gente. Eu queria encerrar, meus irmãos, colocando para nós alguns pensamentos aqui. Olha, o que nós vemos aqui? Aqui nós vemos um povo irritado reclamando. Nós vemos o Moisés irritado com o povo, chamando ele de rebelde e batendo, quando ele bate na rocha porque ele está com raiva e desobedecendo a Deus. Mas nós vemos um Deus que dá água para o povo rebelde, ou seja, um Deus misericordioso. Nós vemos um Deus que tem paciência e misericórdia dos filhos de Edom, do povo de Edom, descendente de Esaú. Não diz para o povo fazer guerra com eles, o seu povo. E nós vemos um Deus que tira a vida de Arão, mas que mostra que Arão era o seu servo. E tem um detalhe aqui que eu não falei, mas quando Deus faz com que Arão veja o filho dele usar a roupa dele, isso é uma alegria para Arão. Deus está dizendo assim: olha, teu filho vai ficar no teu lugar e o sacerdócio vai continuar. Então, a graça de Deus aqui. O que isso mostra para nós, irmãos? Deus é gracioso conosco, nos mandou o próprio filho dele para morrer por nós. E eu penso que ele está dizendo aqui no texto, dizendo assim: não murmurem, não murmurem. Se estiverem sentindo falta de alguma coisa, lembrem das misericórdias e graças que eu tenho dado para vocês. Não murmurem. Segundo, não fiquem aborrecidos com o próximo e não briguem com o próximo, mas sejam graciosos como eu tenho sido gracioso com vocês, meu filho, não é? A ira de Deus caiu sobre quem? Sobre Cristo, por causa da graça dele conosco. Mas a ira dele é justa, a nossa não é justa. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça divina. Então eu penso que esse é o grande ensino desse texto para nós, que nós olhemos para a misericórdia de Deus, que está aqui expressa nesse texto maravilhosamente, e sejamos instrumento da sua graça, da sua misericórdia, não da nossa raiva e não da nossa ira em relação ao nosso próximo, né? E que esperemos nele, que é o sumo sacerdote nosso que não morre. Esperemos sempre nele. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos fortaleça e nos abençoe, irmãos, com o que nós temos aprendido aqui nesse texto tão maravilhoso. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Hoje nós estamos lendo esse texto que nos fala, Senhor, da ira humana, do pecado humano, mas da sua graça. Bendita a graça, que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Obrigado, Senhor, por sua palavra. Aplica a sua palavra na nossa alma hoje, para nós pensarmos no nosso sacerdote Jesus, que não morre como Arão, nem precisa ser substituído, mas que mostra a graça maravilhosa do Senhor, que nos dá água todo dia sem nós merecermos. O Senhor diz que dá o pão a justos e injustos, e mais, deu o Filho dele para salvar pecadores que não merecem nada de Ti. Que nós possamos aprender com a graça, Senhor, de Ti, com a Sua misericórdia, e exercer essa graça, mostrar essa misericórdia
nós que recebemos tão abundante graça, aos nossos próximos, Senhor, tendo paciência com eles, orando por eles, contendo as nossas palavras contra eles, Senhor, amando as pessoas, orando por elas, pelo Espírito Santo. Nos abençoa, faz da nossa querida igreja uma igreja cheia de amor, cheia de serviço, que mostre a misericórdia e graça recebida em Cristo Jesus, que ame como foi amado no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, ó Deus Todo-Poderoso, sejamos instrumento da sua graça, da sua misericórdia, e não da nossa raiva, e não das nossas maldades, Senhor, dos nossos pecados. Pelo Espírito Santo oramos assim em Cristo Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém.